Amiga, hoje eu vou te contar uma história tão cruel que se eu não tivesse vivido, eu mesma não conseguiria acreditar. Já faz uns 2 anos que isso aconteceu, mas parece que foi ontem. E é muito difícil entender como que minha vida, ela virou de cabeça para baixo do nada e tudo por causa de uma pessoa em quem eu confiava muito. E eu vou te contar tudo. Você vai entender exatamente como que tudo aconteceu. Eu tava passando por uma fase muito difícil, meu trabalho tava muito puxado, muito complicado, e acabava que eu não tava conseguindo dar atenção pra minha casa. Então minha casa ficava a Deus dará, toda suja e desorganizada. Eu não tava conseguindo fazer nem as coisas mais básicas. E aí, o tempo que sobrava, que era muito pouco, e que era para eu passar com o meu marido, o Cláudio, acabava que eu usava esse tempo para poder tentar organizar um pouco a casa. E isso estava distanciando a gente cada vez mais, porque a gente já tinha pouco tempo. E o tempo que eu tinha, né, eu pegava para arrumar a casa. E assim, eu sei que todo casamento passa por altos e baixos, mas assim, o nosso parecia que a gente estava num abismo. Eu olhava para minha casa e pensava, meu Deus, eu preciso colocar alguém aqui para poder me ajudar, porque assim, sozinho eu não tô aguentando mais. Mas ao mesmo tempo, eu não queria colocar qualquer pessoa para me ajudar. Eu não queria colocar uma estranha dentro da minha casa. Até que eu tive uma brilhante ideia. Eu tinha uma sobrinha que ela chamava Mariana, e ela sempre foi como uma filha para mim. Sabe aquela pessoa que você confia cegamente? Então, era ela. Porque assim, desde pequena, a mãe dela era um pouco mais ausente por conta do trabalho dela. E eu, como tia, sempre fui aquela figura mais presente na vida dela. A gente se dava muito bem, a gente falava sobre tudo. Eu sabia que eu podia confiar e contar com ela. E na época, ela só estudava, ela não trabalhava. Então, assim, eu sabia que ela poderia muito aceitar. Aí eu conversei com ela, beleza, falei com ela quanto que eu ia pagar, ela aceitou. E no início, gente, estava indo tudo perfeito, porque ela ia para a escola de manhã e à tarde ela ia para minha casa, ela me ajudava a organizar, passar pano, tirar poeira. E assim, a minha casa, ela era relativamente grande, então eu precisava que ela ia para lá todos os dias. Mas aí as coisas começaram a mudar. E eu te juro que no início eu não percebi nada, mas depois a ficha começou a cair de um jeito que não dava mais para ignorar. A Mariana começou a chegar com umas roupas diferentes, umas roupas mais curtas, mais justas, e eu achei estranho, porque ela nunca foi de se vestir assim, ela sempre foi uma menina mais discreta. E na minha cabeça eu pensei, não, ela deve estar amadurecendo, ou sei lá, ela deve estar querendo ir mais arrumadinha para o serviço, para poder impressionar, mas o fato é que eu reparei nisso. E aí, primeiro, eu lembro que ela foi com um vestido mais curto assim, e aí depois ela foi usando umas blusas mais decotadas, depois começou a ir de cropped, e o pior é que o meu marido começou a dar atenção demais, mais do que o normal. Sabe aquela sensação de que parece que algo não tá certo, de que parece que algo tá acontecendo assim debaixo do seu nariz, mas você não sabe exatamente o que é? Pois é, eu tava sentindo isso. E eu reparei que o olhar dele pra ela tava diferente. Ele parecia olhar pra ela de um jeito mais curioso, mais interessado. Parecia que ele tava assim, de fato, reparando nela. Mas toda vez que eu me pegava pensando nisso, eu parava na hora, porque como assim? Minha sobrinha e meu marido, não tinha lógica, não tinha como existir nada entre os dois. E detalhe, quando eu chegava do meu serviço, o meu marido tava lá, porque ele trabalhava viajando e ele tava num período de férias. E a Mariana também tava lá. E aí, às vezes, eu chegava assim e os dois estavam conversando. E aí, quando eu entrava, parecia que eles tentavam mudar de assunto assim rapidamente, como se eles estivessem escondendo alguma coisa, sabe? E às vezes eu notava também que quando ele ia conversar, ele conversava muito perto dela, ou às vezes encostava a mão dele na mão dela, ou colocava a mão no ombro assim, como se fosse algo totalmente normal. E no fundo eu tentava me convencer de que aquilo era só uma coisa da minha cabeça, só uma paranoia, mas assim, tava chegando uma hora que tava me incomodando demais aquilo. E no fundo eu tentava me convencer que aquilo era só coisa da minha cabeça, que era só paranoia, mas cada dia que passava eu sentia uma sensação assim dentro de mim, uma sensação muito estranha. Aí beleza, eu continuei com essa sensação, mas o que que eu ia fazer? Eu nunca tinha visto nada. Mas enfim, até que teve um dia que eu precisei sair mais cedo do trabalho. Eu ia no banco resolver umas coisas. Só que, como sempre, eu tinha deixado a minha carteira em casa. Eu não saía com a minha carteira. E aí a minha carteira ficava dentro do meu quarto. Aí beleza, pensei, vou passar em casa rapidinho, muito rápido, porque o banco já estava quase fechando.
pego minha carteira e vou pro banco resolver. Aí eu entrei em casa e aí eu entrei e eu queria abrir a porta do meu quarto rápido, e foi o que eu fiz. No que eu abro a porta do meu quarto rápido, assim, eu pego os dois na cama. Cláudio e Mariana na minha cama. E, gente, eu congelei. Eu não consegui ter nenhuma reação. O que eu tava vendo não tinha explicação. O olhar deles, as mãos, o jeito que eles estavam se tocando era tão íntimo, tão errado. Eu não conseguia acreditar naquilo que eu estava vendo, como que era possível a minha sobrinha, a pessoa que eu mais confiava na minha vida, estava na cama com o meu marido. Quando eles perceberam que eu estava ali, foi um silêncio mortal. E o Cláudio foi o primeiro a se levantar e a tentar se explicar. Não, não é isso que está acontecendo, não é isso que você viu. Mas o que ele poderia dizer? Tava tudo ali escancarado na minha cara. Eu vi tudo com os meus próprios olhos. Depois que a ficha foi caindo, gente, me subiu um ódio, uma raiva, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu olhei pra Mariana, eu comecei a xingar ela toda, eu gritei, eu chamei ela de vagabunda. Eu falei, como que você teve coragem de fazer isso com sua própria tia, sua vadia? E aí ela tava praticamente sem roupa, eu acabei de tirar a roupa toda que ela tinha e enxotei ela pra fora da minha casa. Ela saiu pelada praticamente. Eu acabei com a raça dela. E assim que eu coloquei a Mariana pra fora de casa, eu fiz o mesmo com o Cláudio, eu xinguei ele, eu acabei com a raça dele também. Mas eu também me acabei de chorar, porque assim, eu tava sendo traída pela minha sobrinha e pelo meu próprio marido. Eu tava esgotada, eu tava sem força pra conseguir fazer nada. E eu lembro que nesse dia eu desmaiei. Literalmente desmaiei, parecia que eu tava dopada. E no outro dia eu coloquei o Cláudio pra fora de casa. Eu pensei comigo, não vou aceitar isso, não posso. Eu não posso aceitar isso. Eu fui traída pelo meu marido. Eu não ia conseguir suportar uma traição. Vocês não têm noção, bafafá que foi na minha família quando todo mundo descobriu. Primeiramente, a minha irmã, que é a mãe da Mariana. Ela não conseguia acreditar naquilo que estava acontecendo. Ela queria apedrejar a menina. Queria até colocar ela pra fora de casa. E assim, todo mundo ficava se perguntando, gente, mas como que isso foi acontecer? Minha família ficou chocada, principalmente porque era um pessoal da igreja, então eles eram muito conservadores, eles ficaram chocados. E o pior é que depois alguns familiares me falaram que já tinha notado o jeito meio diferente que o Cláudio olhava para Mariana. Mas o pior não foi isso não. O pior foi quando a cidade inteira ficou sabendo do que tinha acontecido, porque assim, a gente morava em cidade pequena, então quando acontecia alguma coisa, em menos de 24 horas, todo mundo sabia de tudo e com detalhe. E o povo não perdoou a Mariana, não. O povo falava cada coisa, comentava cada coisa dela, que no fim era só verdade. O povo não estava inventando nada. E na época, todos nós éramos da mesma igreja. E vocês não têm noção o tanto que a igreja falou sobre esse assunto. E assim, nunca mais ela teve coragem de aparecer naquela igreja. E vocês não têm noção o tanto que isso me ajudou, ver que a igreja e a cidade estava toda do meu lado. Porque assim, foi um momento muito difícil, mas isso acabou me dando força. Eu nunca mais falei com a Mariana depois daquele dia e ela também nunca mais me procurou. Parecia que ela não tinha se arrependido, parecia que na cabeça dela tudo que ela tinha feito não era errado. Mas o que eu vi com os meus próprios olhos não dava pra apagar. Parece que isso é algo pra mim que, tipo, não dá pra perdoar. Foi algo muito cruel, eu não consigo perdoar. A Mariana ficou completamente isolada da família, assim, praticamente só as pessoas da casa dela que conversam com ela, mas todo mundo acha que foi muito errado. E eu nem sei onde que a Mariana tá mais, eu acho que ela mudou de cidade, eu também nem quero saber. Só sei que esse dia destruiu a minha vida e parece que é uma dor que eu sinto ela até hoje dentro de mim. Parece que eu não consigo tirar essa dor que eu senti aquele dia. Parece que eu sinto ela viva até hoje dentro de mim.